pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos e é um prazer estar aqui dando início a esse projeto, né? De contribuir com a implementação e aprofundamento da BNCC. Nesse encontro inaugural, nós vamos estar focados apenas na estrutura das competências gerais, específicas e habilidades no componente curricular de matemática, seja dos anos iniciais, finais e do ensino médio, pois ao longo dos próximos vídeos vamos sempre nos referenciar deste, se for caso necessário, né? Então, este vídeo eu penso ser o maior pelo assunto aqui tratado, né? Os demais serão focados nas habilidades e sugestões metodológicas de ensino que zelem pela habilidade, que durarão cerca de 10 minutos, certo? Então, sem mais delongas, né, vamos para o tema de hoje. Bom, então, nós vamos estar discutindo sobre a Base Nacional Comum Curricular e a respectiva DRCs, que para cada estado, acredito que já foi elaborado, né? Então, nós não vamos adentrar na questão da DRC propriamente de um estado, que cada um teve uma liberdade de estar construindo, alterando algumas habilidades, incluindo, não alterando habilidades já definidas pela base, e sim criando outras habilidades referentes ao próprio estado, de alguns componentes curriculares. Quais foram, sim, então, para que nós possamos iniciar nossa discussão, os benefícios da implementação da BNCC e DRC em cada estado? Inicialmente, nós temos um alinhamento curricular das escolas municipais, estaduais e federais e particulares, no caso, educação infantil, anos iniciais e finais do ensino médio. Nós sabemos que para cada sistema de ensino, há anos atrás, tínhamos uma divergência, uma falta de alinhamento na questão curricular. Então, com a BNCC, isso foi alinhado para todo o território nacional. Então, pensamos ser um fato muito importante para que possamos lograr êxito no direito de aprendizagem dos alunos, né? Todos os alunos têm o mesmo direito de aprendizagem, diferente da região ou da classe econômica. Isso foi algo bastante importante. A organização curricular por habilidades e objetos de conhecimento, através da taxonomia de Bloom, foi bem colocado, bem elaborado, a estrutura das habilidades que nós vamos decorrer aqui nessa apresentação. Então, algo muito importante essa organização para que o professor possa planejar as suas aulas e assim por diante. Um alinhamento também, com a BNCC, com a matriz SAEB, foi algo muito importante, que nós tínhamos uma problemática do alinhamento entre os descritores da matriz da avaliação da SAEB com o livro didático, podemos se dizer assim. Existia uma certa divergência, muitas vezes, ou certos conteúdos que não eram contemplados no planejamento do professor. Então, isso, pensamos em dificultar a compreensão e a valorização dessa avaliação tão importante no nosso sistema educacional. Outro fato importante é a relação do documento de referência, a valorização da identidade, da história e da cultura da parte diversificada de cada estado. Então, nós temos aqui a estrutura desta apresentação. Nós vamos estar falando um pouco sobre a BNCC, DRC, de cada estado, do componente curricular de matemática.
que acredito não foi diferente para os estados. No máximo que pode ter ocorrido é acrescentar algumas habilidades da base. A estrutura das competências gerais e específicas e a estrutura das habilidades, de forma geral, do componente curricular de matemática. Então, vamos lá. Então, a estrutura da matemática na base nacional como curricular. Então, vamos iniciar essa discussão sobre o que é uma competência, né? Segundo a própria BNCC, é a mobilização de conhecimentos para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e da base. Então, percebemos uma competência não é algo simples de ser alcançado. Uma competência, ela necessita de vários fatores para ser desenvolvida ao longo de um processo, ao longo de um período, né? Em outras palavras, você fazer o levantamento de todo o conhecimento que você tem sobre aquele assunto para resolver problemas do cotidiano, problema da vida financeira, problemas sociais, problemas de meio ambiente, problemas de saúde. Enfim, é você ter conhecimentos específicos para que você possa elaborá-los para resolver problemas maiores. Então, você desenvolvendo certas habilidades, você com certeza irá conseguir se aproximar de ser competente naquele determinado assunto, ter competências para resolver determinadas coisas. E a estrutura da base, ela vem organizada dessa maneira através de competências gerais, competências específicas e as habilidades que farão o desenvolvimento dessas competências em cada componente curricular. Competências gerais da base. Então, a base nacional, ela vem organizada em 10 competências gerais. A questão é, existe uma estrutura na organização dessas competências gerais? A resposta é sim. Podemos ver aqui, nós vamos relatar os exemplos, discutindo essas competências. Competência geral 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Podemos observar que as competências indicam o que os alunos devem saber e o que eles devem saber fazer durante o período letivo, o período de desenvolvimento dos anos iniciais, finais do ensino médio. O que o aluno deve saber e o que o aluno deve saber fazer após o andar por todos os anos de aprendizado no ambiente escolar. Então, o que os alunos devem saber? Eles devem saber conceitos, procedimentos, valores e atitudes, representado por o quê? E o que eles devem saber fazer? Mobilizar esses conhecimentos para resolver as demandas complexas, que é o para que aprender aquele conceito. Vamos ilustrar isso nos próximos slides. Relacionado à competência geral 1. Então, o que esse aluno deve aprender no ambiente escolar? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para que ele deve aprender esses conceitos? Para entender, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E dessa forma, foi-se elaborado todas as 10 competências gerais da base.
em o que o aluno deve aprender e para que ele deve aprender. Então, nas competências gerais 2, a competência geral 2, exercitar o que ele deve aprender. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Para que ele deve aprender isso? Para aprender a investigar, causar, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, dessa forma, foi se estruturando todas as 10 competências gerais da base. Competência geral 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais. Para quê? Para participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. E assim por diante. Competência geral 4, competência geral 5, o que esse aluno deve aprender? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, para que esse aluno tem que aprender esse conceito? Se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na autoria da vida pessoal e coletiva. Temos a competência geral 6, competência geral 7, na mesma estrutura, competência geral 8, competência geral 9, e, por fim, competência geral 10, que é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, todas as 10 competências gerais, ela foi organizada, elaborada para responder essas duas questões. O que o aluno tem que aprender na escola e o para que ele tem que aprender aqueles conceitos na escola. Então, nós temos as competências gerais e as competências específicas. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento das 10 competências gerais, que estão alinhados, no caso do nosso componente, 8 competências específicas do componente curricular de matemática para o ensino fundamental e 5 competências específicas da matemática para o ensino médio. Então, nós temos cada componente curricular tem-se competências específicas, que asseguram o desenvolvimento das 10 competências gerais da BNCC. Como nós estamos focados no componente curricular de matemática, nós temos 8 competências específicas no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e 5 competências específicas para o ensino médio. Então, em relação às competências específicas do componente de matemática do ensino fundamental, existe uma estrutura para a elaboração e a organização dessas competências específicas, que são 8? A resposta é sim. Da mesma forma que as competências gerais, ela também vem com o objetivo de mostrar o que o aluno deve aprender no componente curricular de matemática e o para que ele tem que aprender esses conhecimentos, aonde aplicar esses conhecimentos. Então, nós temos aqui a competência específica 1, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, e para alicerçar descobertas na construção, e construções, inclusive, com impacto no mundo do trabalho. Então, vamos analisar o que o aluno tem que aprender nessa competência específica de matemática. Ele tem que reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, que é uma ciência viva. Então, para que ele tem que aprender isso, reconhecer? Para solucionar problemas científicos e tecnológicos, para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impacto no mundo do trabalho. Todas as competências específicas da matemática, tanto de linguagem, tanto de ciências, tanto de educação física, de todos os componentes, têm essa mesma estrutura do que o aluno deve aprender e para que ele deve aprender. Então, nós temos aqui a competência específica 2, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, nós temos o que esse aluno deve aprender. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos. Para quê? Compreender e atuar no mundo. E dessa forma, todas as competências específicas têm essa mesma estrutura, do o que ele deve aprender e para que ele deve aprender. A competência específica 3, compreender as relações entre conceitos e procedimentos de diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade e outras áreas do conhecimento. Para quê? Para dar sentido e segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. E assim, nós temos a competência específica 4, na mesma estrutura, competência específica 5, competência específica 6, a 7 e a 8. As competências específicas convergem para as competências gerais. Nesse sentido, nós temos que a competência específica 1 da matemática, ela converge para a competência geral 1, que relaciona o conhecimento, com a competência geral 2, que relaciona o pensamento científico, crítico e criativo, a competência geral 3, cultura digital, e a competência geral 6, trabalho e projeto de vida. Então, ao desenvolvermos as competências específicas, automaticamente, junto com as competências socioemocionais, nós estaremos desenvolvendo as competências gerais. Existe um alinhamento entre a elaboração das competências específicas com as competências gerais. Não foi algo feito solto, sem relação, muito pelo contrário. Um exemplo aqui está na competência específica 1, que ao trabalhar ela de forma satisfatória, estaremos desenvolvendo as competências geral 1, 2, 5 e 6. E aí nós temos aqui um quadro geral de relacionamento entre a competência geral 1, tem um relacionamento com conhecimento, competência geral 2, tem um pensamento científico, criativo, crítico e criativo, competência geral 3, repertório cultural, competência geral 4, comunicação, competência geral 5, relaciona a cultura digital, competência geral 6, trabalho e projeto de vida, competência geral 7, argumentação, competência geral 8, autoconhecimento e autocuidado, competência geral 9, empatia e cooperação, e a competência geral 10, responsabilidade e cidadania. Organização do componente curricular de matemática. Então, nós temos a organização por unidade temática. A primeira unidade temática são os números, que nos anos iniciais tem o foco na resolução de problemas com os números naturais e racionais, a estratégia para obtenção de resultados, sobretudo estimativa, cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras, leitura, escrita e ordenação de números naturais, números racionais por meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo no valor posicional dos algoritmos. E nos anos finais, resolver problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais com seus diferentes significados. Os alunos devem dominar também o cálculo de porcentagem, juros, desconto, acréscimo, incluindo o uso das tecnologias digitais.
Na segunda unidade temática, álgebra, temos o pensamento algébrico, identificar regularidade de padrões, sequências numéricas e não numéricas, ideias fundamentais, equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Então, nos anos iniciais, ideias de regularidade, generalização de padrões, propriedades de igualdade, não usar letras para as generalizações ainda, relação simples de equivalências e noções intuitivas de função, variação proporcional direta. Já nos anos finais, estabelece as conexões entre as variáveis de função, incógnitas e equação. Transformar situações problemas apresentadas na língua materna em fórmulas, pensamento computacional, algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que permite resolver determinados problemas. Na matemática, geometria é pensamento geométrico, estudar posição de deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas espaciais e ideias fundamentais de construção, representação e interdependência. Na unidade temática grandezas e medidas, propõe o estudo das medidas e relações entre elas, consolida e amplia a noção de número, determina expressões de cálculo de áreas e volumes, e conhece, desenvolve conhecimento, as medidas de capacidade e armazenamento de computadores. E na unidade temática de probabilidade, nos anos iniciais ao ensino fundamental, aos anos finais, promove a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos, compreende os eventos certos, que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis, que faça experimentos aleatórios, simulações para confrontar resultados obtidos, e a capacidade de enumerar elementos do espaço amostral, que está associada a problemas de contagem. Ok. Então, até o momento, nós falamos da estrutura, das competências gerais. Existe uma estrutura lógica do o que os alunos devem aprender e o para quê. As competências específicas de cada componente curricular seguem na mesma orientação do que ele deve aprender em matemática e para quê. E agora nós vamos entrar na estrutura das habilidades. Da mesma forma, esse entendimento, ele também decorre para os outros componentes curriculares, seja para os anos iniciais ou para os anos finais. Tá? Então, as habilidades, elas expressam aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos, nos diferentes contextos escolares. Elas são treináveis, elas são essenciais e elas são progressivas. Elas são treináveis no âmbito de você poder trabalhar atividades, várias atividades de formas diferenciadas para que o aluno perceba e interiorize os conceitos nela trabalhado. Elas são essenciais porque é um mínimo, é o essencial que o aluno deve aprender para se tornar um cidadão crítico, um cidadão culto. E elas são progressivas, porque elas existem uma organização na progressão das aprendizagens, através da taxonomia de Bloom, dos processos cognitivos. O aluno vai aprofundando com o passar dos anos no processo cognitivo mais complexo, até o desenvolvimento integral do aluno no ensino médio. E o objeto de conhecimento são os conteúdos que venham relacionando cada habilidade. Então, aqui eu falei de forma geral, o que expressa uma habilidade, e então nós vamos agora falar sobre a estrutura de cada habilidade, de forma geral. Então, aqui nós temos uma habilidade como exemplo, habilidade do ensino fundamental, habilidade de 11, o terceiro ano. Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adição ou de subtração, frações,
de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Então, nós temos aqui, exemplificando o que é entender o que está desenvolvendo essa habilidade. Né? O aluno, ele tem que perceber que no primeiro membro, aqui nós temos 2 mais 5, que dá 7, igual ao no segundo membro, 1 mais 6, que também dá 7. Então, ou seja, tem a soma de dois números diferentes que darão o mesmo resultado. E aqui trabalha-se o conceito de igualdade entre essas duas sentenças. Né? Então, nós temos aqui outro exemplo, 5 menos 1, que dá 4, que é igual a 9 menos 5. Um outro exemplo é ensino fundamental, habilidade 9, quarto ano, reconhecer as frações unitárias mais usuais, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo, como unidade de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Aqui, um exemplo do que poderia estar sendo trabalhado nessa habilidade. No entanto, o que nós gostaríamos de estar enfatizando nesse momento, nesse vídeo, é a questão da estrutura. As habilidades são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustrado a seguir. Toda habilidade, ela vem com o verbo, que indica o processo cognitivo, complemento do verbo, que é o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, e os modificadores, que indicam um contexto ou uma maior especificação da aprendizagem. Então, toda habilidade, indiferente do componente curricular, tem essa estrutura. Verbo, complemento do verbo e os modificadores. Então, no primeiro exemplo, da habilidade mostrada acima, compreender a ideia da igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Então, nós temos que, nessa habilidade, o processo cognitivo é compreender o objeto de conhecimento. É a ideia da igualdade para escrever diferentes sentenças de adição ou de subtração de dois números naturais, que é o conteúdo, e os modificadores, que é uma especificidade ou um conceito mais elaborado, que resultem na mesma soma ou diferença. Ok? Que é um contexto, ou pode ser um contexto a ser aplicado. Nesse segundo exemplo, nós temos que reconhecer é o processo cognitivo, o objeto de conhecimento, as frações unitárias mais usuais, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo, como unidade de medida menores do que uma unidade. Perdão, utilizando a reta numérica como recurso. Então, nós temos aí essa estrutura dessa unidade, dessa habilidade. Essa habilidade 6, 24 do sexto ano, ela tem uma questão diferente. Ela tem dois processos cognitivos, que é resolver e elaborar problemas, né? Resolver e elaborar é o processo cognitivo, e problemas que envolvam grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos, retângulos, capacidade, volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, é o objeto de conhecimento, que é o conteúdo que vai ser trabalhado. E qual contexto? Inserido sempre que possível em contextos oriundos de situações reais
relacionadas a outras áreas de conhecimento. Nós vamos aprofundar depois em cada uma dessas habilidades para compreendermos melhor. Um outro exemplo, agora, da língua portuguesa, apenas para a gente poder perceber que essa estrutura não é apenas no componente curricular de matemática, é para todos os outros componentes também. Dos anos iniciais, o professor pedagogo trabalha com as outras disciplinas, então foi colocado esse exemplo para que ficasse bem ilustrado sobre. Primeiro, construir o sentido, construir o processo cognitivo, o sentido das histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos, tipo balões, letras, onomatopeias, como essa parte de você trabalhar, né, de forma diferente aqui. Então, construir o processo cognitivo, o objeto de conhecimento, o sentido e os modificadores. O contexto a ser trabalhado, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos, tipos de balões e letras onomatopeias. Então, observe-se que tem a mesma estrutura, né, entre as habilidades também de outro componente curricular. Um outro exemplo, que tem 2 processos cognitivos, resolver e elaborar, né? E assim existem outras habilidades que existem mais processos cognitivos, até 4 processos cognitivos, 3 processos cognitivos. Isso vai ser discutido habilidade por habilidade nos próximos vídeos aqui. Esse quadro 6 vem fazendo a relação da dependência entre as habilidades. O que significa isso? As habilidades, desde os anos iniciais até o ensino médio, elas, como já foi dito, elas existem uma certa dependência e é uma certa relação. Né? Então, as habilidades, o desenvolvimento pleno das habilidades estão alinhados eles contemplam o desenvolvimento, eles são a base para o desenvolvimento das competências específicas do componente curricular, que, por sua vez, as competências específicas estão alinhadas ao desenvolvimento das competências gerais. Então, o desenvolvimento das habilidades é o ponto principal, é a base para o desenvolvimento das competências específicas e das competências gerais, que é o que se almeja de cada componente. E as habilidades, desde o primeiro ano até o ensino médio, existe uma dependência, e isso vem exposto nos documentos referenciais de cada estado, essa relação. Um exemplo aqui, o 6º ano, a habilidade 1 do 6º ano e a habilidade 2 do 6º ano estão relacionados com a habilidade 10 do 7º ano, que por sua vez está relacionado com a habilidade 5 do 8º ano, que por sua vez está relacionado com a habilidade 1 e 2 do 9º ano, e assim por diante. Então, existe essa relação de dependência entre na vertical e na horizontal, né, do componente curricular. Né? Na horizontal, é essa progressão por ano, e na vertical é a sequência das habilidades por conteúdo e por pré-requisitos para o desenvolvimento da próxima habilidade, podemos ser assim dizer. Então, os documentos referenciais de cada estado possivelmente contemplou, veio com essa organização para facilitar para o professor fazer o seu planejamento. Né? Então, temos o exemplo aqui, a habilidade 6, habilidade 1 do 6º ano, que é comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Ela é um pré-requisito para o 7º ano. Habilidade 10, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e socializá-los em pontos da reta numérica. Que por sua vez está relacionado com a habilidade 5 do 8º ano, reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção da fração geratriz para uma dízima periódica, que por sua vez está relacionado com a habilidade 1 do 9º ano, e reconhecer que, uma vez fixada a unidade de medida de comprimento, existem segmentos cujo comprimento não é expresso por um número racional,
como a medida diagonais e polígonos e altura de triângulos, quando a soma da medida de cada lado como uma unidade. Competências socioemocionais. Dentro das 10 competências gerais da base, as competências, elas estão relacionadas também com as competências socioemocionais, onde não se pode pensar no desenvolvimento da base nacional, das habilidades, das competências, sem as competências socioemocionais. A relação do professor com o aluno, aluno com o aluno, aluno com o meio ambiente, a questão da indisciplina, todas essas competências socioemocionais, essas fases que o aluno vem desenvolvendo pela idade, pela sua plenitude, pelo seu desenvolvimento, o professor, a comunidade escolar tem que trabalhá-las de forma que o aluno venha desenvolver essas competências, para que o aluno possa ter um conhecimento de si mesmo, da relação dele com o próximo, dele com o professor, dele com o meio ambiente, né? Então, o professor, ao trabalhar essas habilidades, não é só importante o aluno que tenha conhecimento apenas científico dos objetos de conhecimento, e sim que o aluno saiba trabalhar, saiba a se conhecer, para que ele possa conhecer a si mesmo e conhecer aonde ele pode aplicar esses conceitos de forma que ele possa se desenvolver de forma integral, né? Não só aprender conteúdo, é aprender também os outros problemas que ele vai se deparar no decorrer da sua vida. E um deles é como ele ter o autocontrole emocional em certas situações, para que ele possa saber se comportar, saber falar, saber se vestir, saber se comportar nos momentos e lugares diferentes, de forma coerente com o ambiente que ele está, né? Então, as competências específicas, as competências socioemocionais, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento também dos componentes, das competências específicas de cada componente. Isso não pode ser deixado de lado, né? Tem que ser trabalhado de forma concomitante para que o desenvolvimento integral do aluno seja atendido. E estamos chegando perto do fim. Vamos falar nesse momento sobre o zelo pelas habilidades, que é algo importante, que nós vamos recorrermos nos próximos vídeos muito nesse sentido, né? Então, nós falamos de competências gerais, competências específicas das suas estruturas, a ideia desse desenvolvimento e das habilidades e a sua importância, né? Para chegarmos ao desenvolvimento das competências específicas e competências gerais, nós temos que trabalhar o desenvolvimento das habilidades de forma íntegra e correta, para que a gente consiga alcançar o sucesso, né? E isso, então, perpassa pelo zelo pelas habilidades, né? O que a gente quer trazer essa discussão aqui? Toda atividade proposta pelo professor desenvolve habilidades? Qual a relação do livro didático e do zelo pelas habilidades? E qual é o papel do professor nesse processo? Respondendo à questão 1, não. Toda atividade proposta pelo professor desenvolve habilidades? A resposta, sim. Toda atividade que o professor for trabalhar desenvolve algum tipo de habilidade no aluno. Seja habilidade socioemocional, ou seja habilidades relacionadas ao conhecimento específico da disciplina. Qualquer atividade que o professor trabalhe desenvolve algum tipo de habilidade. Mas será que aquela atividade que você está trabalhando desenvolve aquela habilidade específica que você está trabalhando? Então, a resposta é: uma atividade, um exercício, uma atividade pedagógica desenvolve habilidades. Agora, nem toda atividade desenvolve aquela habilidade específica. Então, essa é a grande discussão. Será que aquela atividade que eu estou propondo para meu aluno
está desenvolvendo aquela habilidade específica que eu estou trabalhando? Essa é a questão que nós vamos discutir. Qual que é a relação dos livros didáticos e o zelo pelas habilidades? O livro didático, até o presente momento, estão bem elaborados na questão dos conteúdos, dos conceitos científicos de cada área do conhecimento. No entanto, existem muitas atividades que são atividades complementares. Atividades que ou elas estão contribuindo de alguma maneira, ou elas apenas não estão ali, que não fazem muito sentido para o zelo da habilidade. Ou seja, existem muitas atividades que estão no livro didático que não zelam pelo processo cognitivo da habilidade. Elas podem até contemplar o objeto de conhecimento, mas elas não contemplam muitas vezes o processo cognitivo ou os modificadores, que é uma aplicabilidade também dessa habilidade. Então, nós temos que ter esse conhecimento para que a gente possa fazer esse filtro, né, do livro didático no nosso planejamento em relação à habilidade. Então, nós temos habilidade, nós temos o livro didático, nós temos outros meios de pesquisa, e nós temos o quê? A habilidade, e nós temos o planejamento do professor. Planejamento do professor. Então, o professor, ele vai fazer o seu planejamento, ele tem que estar de olho na habilidade, no que contempla a habilidade, e no que o livro didático traz, ou as fontes de pesquisa, a internet, os vídeos, as práticas das atividades pedagógicas, se eles estão alinhados com o que a habilidade propõe. Então, qual é o papel do professor nesse processo? O papel é fazer esse filtro no seu planejamento. Compreender bem a habilidade, o que ela está dizendo, processo cognitivo, objeto de conhecimento e modificadores, com o livro didático. Fazer esse filtro no seu planejamento para que ele possa realmente ter que essas atividades zelem pelas habilidades que venham contemplar aí as competências específicas e as competências gerais da base. Então, nós vamos trazer aqui apenas alguns exemplos de como a gente pode estar para ilustrando essa questão, tá? Em relação ao aprendizado do aluno. Nós temos aqui uma atividade que diz o seguinte, risque o quadradinho com a foto que tem menos pessoas. E aí nós temos dois alunos, o aluno 1 e o aluno 2. E o professor está trabalhando essa habilidade 2 do primeiro ano do ensino fundamental. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Então, observe que nessa atividade, o professor está trabalhando, querendo trabalhar, desenvolver essa habilidade, o processo cognitivo é contar o objeto de conhecimento, de maneira exata, aproximada, e o contexto utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Então, observe que o aluno 1, ele respondeu a seguinte questão. Ele respondeu 3, ele olhou o primeiro quadrinho, marcou 3. O segundo quadrinho, ele marcou 5. O terceiro quadrinho, ele marcou 4. O último quadrinho, ele marcou 2 pessoas. E ele deduziu, então, qual tem menos pessoas. Ele marcou o xizinho no quarto quadradinho. O aluno 2, ele colocou lá, risca o quadradinho com a foto com menos pessoas. Ele olhou a primeira foto e colocou o mais cheio. Na segunda foto, ele colocou mais cheio. Na terceira foto, ele colocou mais cheio. E aí ele percebeu, então, que o último seria mais vazio ou menos cheio. E ele compreendeu, então, que seria a resposta correta, o último quadradinho. Se analisarmos as duas respostas dos dois alunos, eles responderam de forma corretamente. Mas qual aluno que desenvolveu a habilidade
a habilidade contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias de pareamento. Então, o aluno que conseguiu desenvolver, não que o aluno 2 não tenha desenvolvido, mas o aluno 1, eu tenho certeza que ele conseguiu desenvolver a habilidade. Por quê? Ele contou a quantidade de pessoas que está dentro do quadrinho. Ele mostrou isso com os números e ele mostrou que ele consegue contar de maneira exata ou aproximada. Porque eu percebi que ele contou a quantidade de pessoas dentro do quadradinho e marcou na frente. E aí ele concluiu, então, que a resposta é o 2, é o quarto quadradinho. O aluno 2, pela resposta, o que ele fez? Ele não expressou nenhum tipo de contagem. Ele colocou mais cheio, mais cheio, mais cheio. Pode ser que esse aluno ele saiba contar, mas não ficou evidente na resposta para o professor poder analisar. Então, pode ser que ele saiba, mas até o momento, o professor terá que deduzir que esse aluno ainda não contemplou a habilidade. Ele pode fazer uma investigação mais apropriada com o aluno, conversar com o aluno, perguntar para o aluno por que ele escreveu isso, e você fazer essa investigação e chegar e deduzir se o aluno realmente conseguiu avançar nessa habilidade. Ou seja, o professor está desenvolvendo essa habilidade do aluno e ele quer perceber pela resposta do aluno se o aluno realmente aprendeu ele desenvolveu aquela habilidade, pela resposta que ele deu na atividade. Então, o professor passou a atividade e ele está corrigindo a resposta do aluno. Isso, nós vamos aprofundar mais, mas é só para a gente instigar essa discussão. Tá? Então, nesse caso, o aluno 1, o professor tem mais clareza que ele sabe contar. O aluno 2, ele vai ter que fazer um pouco mais de investigação para ver se esse aluno... Ficou claro que o aluno sabe escrever, mas não ficou claro que o aluno sabe contar. Porque a habilidade traz muito claramente o processo cognitivo contar de maneira exata ou aproximada. E o aluno 1 contou, e o aluno 2, pela resposta, não contou. Ele usou um outro processo cognitivo, que vai ser ilustrado no exemplo 2. Essa atividade é a mesma atividade, mas o professor está trabalhando outra habilidade, que é comparar comprimentos, capacidades ou massas utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos. Entre outros, ordenar projetos, objetos do cotidiano. Então, olha, observe que, em relação a essa habilidade, o processo cognitivo é comparar, diferente de contar. Então, a resposta do aluno 1, neste caso, nós podemos perceber que o aluno não compreendeu, não desenvolveu a habilidade ainda. Pode ser que ele tenha desenvolvido, mas pela resposta que o professor estava esperando, não contemplou. Porque o aluno, ele contou, ele não comparou. Então, o processo cognitivo comparar, diferente do processo cognitivo de contar. Então, aqui o aluno, o que ele fez? O aluno 1, ele contou a quantidade de pessoas. Já o aluno 2, ele comparou. Ele usou comparação e capacidade de como termos mais alto, mais baixos, mais cheio, mais fino. Então, ele comparou, olha, esse está mais cheio, está mais cheio, está mais cheio, e escolheu a quarta resposta como corretamente. Então, qual desses dois alunos ele desenvolveu a habilidade que está sendo proposta? A habilidade 15 do primeiro ano. Nesse caso, primeiramente, o aluno 2, porque ele usou o quê? Pelo processo cognitivo, ele usou o processo cognitivo, ele desenvolveu o processo cognitivo comparar. Então, ele consegue comparar. Já o aluno 1, nessa habilidade, pode ser que ele consiga, mas nós vamos ter que fazer uma investigação e ver o que esse aluno confundiu. Talvez ele sabe comparar entre quantidades. Então, o professor vai fazer uma investigação para poder ver se o aluno
consigo desenvolver essa habilidade. Foi apenas um exemplo para ilustrar a importância do processo cognitivo, a importância do objeto de conhecimento e dos modificadores na hora da elaboração do seu material, na hora de elaboração, na hora de olhar o livro didático para você fazer o seu planejamento. Esse é o mesmo exemplo, né? Também é um caso em qual é essa atividade escolhida pelo professor para trabalhar com sua turma, e ele pode trabalhar, por exemplo, com essas duas habilidades, né? Lembrando que a habilidade, né, essa habilidade 8, né, habilidade 8 do primeiro ano, diz o seguinte: resolver e elaborar problemas de adição e subtração, envolvendo números de até 2 algarismos, com suportes, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoal. E a habilidade 5 do segundo ano, construir fatos básicos de adição e subtração utilizados no cálculo mental ou escrito. Então, essa atividade, né? Por exemplo, essas duas habilidades, uma do primeiro e uma do segundo. Por exemplo, a atividade Carla tinha 8 vestidos, ela deu 3 desses vestidos para sua prima. Então, risca o quadradinho com a quantidade de vestidos que Carla ficou. Então, o aluno, ao resolver essa atividade, ele vai estar desenvolvendo a habilidade 8, né, essa primeira habilidade, ou a habilidade também pode ser trabalhada, essa atividade pode ser trabalhada no segundo ano. No entanto, observando a habilidade 8 do primeiro ano, a gente percebe que tem 2 processos cognitivos: resolver e elaborar. Nesse caso dessa atividade, ela está apenas resolvendo, e não está contemplando o processo cognitivo elaborar. Então, isso a gente vai discutir nos próximos vídeos, a gente vai discutir essa questão com mais profundidade. Aqui apenas um exemplo para ilustrar que uma habilidade pode ter mais do que um processo cognitivo. Nesse caso, tem comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. E aqui uma atividade que contempla essa habilidade de forma integral, ok? Agora, esse exemplo, para a gente finalizar, chegando perto do fim, é um exemplo bastante importante sobre o planejamento do professor, né? Muitas vezes, o professor, no seu dia a dia, ele faz alguns abusos no seu planejamento, na hora de passar o conteúdo ao aluno, que de forma com que o aluno ele compreenda de forma mais fácil. Então, nós utilizamos vários conceitos de forma com que o aluno, de forma metodológica, ele compreenda de forma mais fácil. Mas temos que tomar bastante cuidado com isso, para nós não estarmos trabalhando conceitos equivocados. E o aluno possa compreender que aquilo é o correto, né? Então, é chamar atenção para esse abuso que muitas vezes nós fazemos no nosso planejamento e nas nossas aulas. Então, essa habilidade, 18 do sétimo ano, diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais, redutíveis à forma x mais b igual a c, fazendo uso de propriedades da igualdade. Então, essa é a habilidade a ser trabalhada. Então, 2 professores vão trabalhar essa habilidade. Então, os professores vão trabalhar a atividade, por exemplo. Considere a balança em equilíbrio na figura. Então, ele vai passar essa atividade para o aluno. Então, nós temos aqui uma balança, aqui tem 13 quilos, do outro lado tem 5 quilos, x e x. Qual é o valor representado pela letra x?
Então, o aluno vai olhar e vai falar, né? 4 mais 4 dá 8, mais 5 dá 13. Então, o valor de x é representado por 4, que vai dar uma igualdade. O professor, aí nós temos os dois casos. O professor da direita, da esquerda, o professor ele explica da seguinte maneira. Ele escreve lá para ele extrai a equação do problema, fica x mais 5 igual a 3. E aí, qual que é o procedimento que ele faz? Ele soma x mais x, dá 2x, mais 5 igual a 3. Aí, o que, que ele faz? Ele pega o 5, está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Ele usa esse termo. O número está positivo do lado esquerdo, ele passa para o outro lado, do lado, sinal negativo. E aí, então, ele subtrai, 3 menos 5 dá 8, e depois ele fala, 2 passa dividindo o 8 do outro lado. Do lado esquerdo ele está multiplicando, do outro lado do igual, do sinal da igualdade, ele passa dividindo. Divide-se dá 4. Então o professor usa o termo, ó, mais passa para o outro lado, menos. Multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Desculpa, a professora já dá uma outra explicação. Ela diz o seguinte, ela monta a expressão, 5, a equação, 5 mais 5 mais 5, x mais 5 é igual a 13. Aí ela soma, ela subtrai nos dois membros menos 5, e aí ela faz na próxima linha, 5 menos 5 dá 0, abaixo os 2x. 13 menos 5 dá 8. Aí ela passa, ela divide os dois membros por 2. Divide o primeiro e o segundo membro por 2. Aqui vai dar 1x e aqui vai dar 4. Então a pergunta é, qual um dos dois professores está explicando o conteúdo de forma que ele esteja zelando pela habilidade? A resposta é a professora do lado direito. Porque o professor do lado esquerdo, ele está fazendo o quê? Um abuso de linguagem que nós utilizamos muito nas nossas aulas, para que o aluno ele compreenda de forma mais fácil. E aí, muitas vezes, a gente abusa. Só que, observando a habilidade, está dizendo o seguinte, resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis da forma x mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Então, o professor que usou a propriedade da igualdade foi a professora do lado direito. Ela usou aqui a propriedade de subtrair os dois membros e dividir os dois membros ao mesmo tempo. Então, é chamar a atenção para que, ao explicar o conteúdo, os exemplos, as atividades que possam ser apresentadas aos alunos, que eles realmente contemplem a habilidade, o processo cognitivo, o conteúdo e o modificadores, que no caso aqui é fazendo uso das propriedades da igualdade. Lembrando que nessa atividade faltou o processo cognitivo elaborar. Então, o professor, numa próxima atividade, ele poderia estar pedindo para o aluno elaborar um problema similar com esse que foi apresentado e resolver o problema. Então, temos que ter muita atenção para essas particularidades de cada habilidade. Então, a gente vai ficando por aqui essas referências que foram utilizadas nessa videoaula. Tentei fazer um resumo de forma para que o vídeo não ficasse muito extenso, mas esse primeiro vídeo vai ser o vídeo que eu acredito ser mais extenso, porque nós vamos, sempre que possível, nos referir a esses conceitos aqui apresentados, para que a gente possa dar continuidade nos outros vídeos. O foco, então, desse canal e dos vídeos que nós vamos apresentar será esse
o foco nas habilidades, no componente curricular de matemática, e que desde os dos anos iniciais, né, componente curricular de matemática, dos anos iniciais até o ensino médio. Então, nós vamos focar nas habilidades que estão dispostas na BNCC, com sugestões metodológicas, com atividades, e fazendo discussões sobre o que a habilidade representa, os seus modificadores, onde nós possamos aplicar isso como possibilidade didático-metodológicas em sala de aula, ok? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.